Capítulo 1. Uma decisão guiada por Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel 1, 2. Esse acontecimento marca o início dos tempos dos gentios. Israel deixou de existir como nação independente, o que é atestado pela destruição de Jerusalém. A construção do famoso Templo de Jerusalém foi concluída em 1004 a.C. Sua dedicação está registrada em 2 Crônicas 7, 1-2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E qual foi a reação do povo diante disso? Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 3. Salomão expressou a natureza singular de Israel na oração registrada em 1 Reis 8:53. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a sua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Israel não era mais uma luz para os gentios, não podia mais desempenhar o papel que lhe fora designado por Deus. Havia quebrado sua aliança com Deus e estava colhendo as consequências disso, tornando-se cativo numa nação estrangeira, longe de Jerusalém e de sua própria terra. Mas os judeus não estavam apenas afastados de sua nação, de sua terra e sua cidade. Eles estavam correndo o risco de serem assimilados por Babilônia, uma nação gentílica. A aliança quebrada. É importante entender que a aliança foi quebrada por Israel e não por Deus. Gênesis 17:7 diz: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. A vontade de Deus é incondicional e sua aliança é eterna. O versículo seguinte estabelece expressamente a vontade de Deus. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis 17:8. Foi estabelecida uma aliança perpétua que inclui a terra claramente definida como possessão eterna e que o Deus da criação será o Deus de Israel. O cumprimento da aliança de Deus com Israel foi interrompido, mas não destruído. Essa interrupção foi consequência da constante desobediência de Israel e de sua ostensiva rebeldia. A Bíblia relata a contínua rebelião de Israel contra Deus. O fato de Israel só ter sido levado para o cativeiro na época de Nabucodonosor demonstra a longanimidade de Deus para com seu povo. A Igreja. Esta é uma tremenda lição para os crentes da nova aliança. Somos salvos pela graça e guardados pela graça, e entraremos no reino celestial pela graça. Mas o modo como nos comportamos depois de sermos salvos por Deus é muito importante. Os israelitas não teriam enfrentado tantas dificuldades, problemas, tribulações e sofrimentos se tivessem obedecido a Deus. Nós também podemos evitar muita perda de tempo e energia se seguirmos os passos de nosso Salvador, que nos convidou a segui-lo. Ele é a luz do mundo, ele é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Quais são as consequências da desobediência à palavra de Deus? O apóstolo Paulo responde essa pergunta em 1 Coríntios 3, 13-15. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
O modo como os crentes vivem na terra tem como resultado uma dentre duas possibilidades: após a morte física, galardão ou dano. Repare que as palavras sofrerá e dano não se referem à salvação, mas a recompensas. A Bíblia não revela a dimensão desse dano. O galardão. No capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo cita o profeta Isaías. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Como podemos ter certeza de que realmente amamos a Deus? Sabemos que o amamos se a nossa prioridade número 1 são as questões celestiais. Quando isso acontece, as coisas terrenas tornam-se relativamente insignificantes. O salmista Asaf escreve: Quem mais tenho eu no céu? Numa outra em quem eu me compraza na terra. Salmos 73:25. Os anseios do coração daquele homem estavam claramente direcionados para o Deus celestial. Asaf concluiu o Salmo 73 com estas palavras: Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Versículo 28. Isso revela que a qualidade do nosso testemunho está diretamente ligada ao nosso grau de intimidade com Deus e à confiança que depositamos nele. Deus separou a nação de Israel dos outros povos e ela nunca foi completamente integrada no mundo gentílico, misturando o santo com o profano. Nabucodonosor levou alguns dos utensílios da casa do Senhor. Os utensílios que tinham sido consagrados ao Deus de Israel estavam agora em poder de Babilônia. Esses mesmos utensílios foram a causa do juízo que se abateu sobre o próximo rei de Babilônia, Belzazar, que se serviu deles para adorar seus deuses. Por causa disso, a Bíblia diz que naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, Daniel 5:30. Babilônia foi condenada porque transgrediu a sagrada lei de Deus ao usar os utensílios consagrados a ele para adorar seus próprios deuses. Ao escrever sobre o castigo de Babilônia, Jeremias disse: porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Jeremias 51:11. A identidade de Israel. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Daniel 1:3. Não podemos nos esquecer de que os judeus que foram levados cativos para a Babilônia são chamados de filhos de Israel. A Bíblia ensina que as 12 tribos de Israel foram integradas na tribo de Judá e passaram a constituir os judeus. Por exemplo, 2 Crônicas 11, 14, 16, diz: porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Além desses também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. 2 Crônicas 11, versículos 14 e 16. Escolhidos para servir a Babilônia, o rei Nabucodonosor reconheceu o valor de Israel e nomeou judeus para altos postos em seu governo. Aspenaz foi uma pessoa-chave nesse processo de seleção. Em seu livro Blich's Name-Lexicon, Léxico de Nomes Bíblicos, Abraham Meister escreve que a tradução de Aspenaz é juramento. Outros eruditos acreditam que o nome signifique homem de Baal. Uma coisa é certa, Aspenaz não acreditava no Deus de Israel, mas não antagonizava os judeus. 4 pessoas são mencionadas, entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel 1:6. Esses 4 deveriam aprender a língua e a ciência de Babilônia, mas para isso seus nomes tinham que ser mudados. O versículo 7 diz: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Os poderes das trevas estavam em ação. Se os príncipes de Israel se tornassem babilônios, eles perderiam sua identidade judaica.
Se isso acontecesse, de que modo a profecia que diz que o Messias viria da casa de Davi poderia se cumprir? As mudanças nos nomes foram um tanto sutis. Hebraico. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Javé é misericordioso. Misael, quem é como Deus. Azarias, Jeová ajudou. Babilônio. Betsazar, Baal protege o rei. Bel, Deus nacional de Babilônia. Sadraque, palavra de Acu, Deus lua. Mesaque, quem é como Acu, Deus lua. Abdenego, servo de Nebo, Deus da sabedoria. Esse é um retrato nítido do grande enganador, que tenta substituir o genuíno por uma imitação. Apenas esses 4 homens judeus são mencionados no texto bíblico, mas sua importância para Israel e para a igreja em termos proféticos é enorme. O perigo que vemos aqui é a tentativa de babilonizar os judeus e destruir sua identidade. De acordo com o versículo 3, eles eram descendentes dos reis de Israel, de modo que alguém poderia pensar que uma mudança de nome era uma grande honra, pois aqueles homens tinham sido especialmente escolhidos. Sem dúvida, Daniel e seus amigos eram crentes no Deus de Israel. Eles conheciam a Escritura, particularmente o que o profeta Jeremias escrevera a respeito de Jerusalém e Judá. Eles sabiam que Nabucodonosor conquistaria Judá e destruiria Jerusalém. Eles poderiam facilmente pensar que era da vontade de Deus que sua nação fosse destruída. Se fosse assim, seria lógico que dissessem: por que não nos tornamos babilônios? Mas Daniel e seus amigos não fizeram isso. Conhecendo a Escritura, eles sabiam que Deus havia separado Israel de todas as outras nações. Êxodo 11 diz: para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Versículo 7. Daniel era fiel a seu Deus porque o conhecia como Deus da palavra profética. Portanto, tudo o que o Senhor tinha dito pela boca de seus profetas iria acontecer. O processo de eleição. O versículo 4 lista os requisitos para ser selecionado. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esse versículo revela que Nabucodonosor reconhecia a importância de ter representantes das nações conquistadas participando das decisões de seu governo. Isso é típico do espírito babilônico até os dias de hoje. A palavra integração é a chave para o sucesso do mundo gentílico. Entretanto, o Deus de Israel age no sentido oposto. Ele não tem o menor desejo de que seu povo se integre. Ele opera através da segregação. Deus usou Moisés para fazer com que sua intenção fosse conhecida, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Deuteronômio 14:2. O versículo seguinte diz: não comereis coisa alguma abominável. Deuteronômio 14:3. Daniel diferia dos outros exatamente nesse aspecto e pretendia continuar assim. Ele tinha certeza absoluta de que Deus havia separado um povo para levar o seu nome e agia de acordo com essa convicção. Cidadania cristã. Como filhos de Deus, não podemos permitir jamais nossa integração espiritual com a nação em que vivemos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Trabalhamos para ganhar nosso sustento, comemos, bebemos, compramos e vendemos. Mas precisamos estar sempre bem conscientes de que somos apenas cidadãos temporários no país em que vivemos. Lembrar dessa verdade espiritual é uma necessidade imperiosa neste final dos tempos, quando vemos nações se unindo segundo o espírito de Babilônia, criando uma sociedade pacífica, próspera e com um poder sem precedentes. No entanto, os que conhecem a palavra profética acreditam que esta paz, segurança e prosperidade são transitórias. Por quê? A resposta está em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Caro amigo leitor, tome cuidado com a influência dos espíritos nacionalistas. Eles jamais conduzirão à paz que excede todo o entendimento. Por exemplo, sua cidadania terrena será totalmente inútil quando o Senhor voltar. Na verdade, você se sentirá muito envergonhado se for um patriota fanático, um orgulho nacional exagerado, ou estiver certo de que seu país é especial ou melhor que os outros. A presença do Senhor revelará que o diabo e seus demônios eram os verdadeiros líderes do seu país.
Ore para que o Senhor acelere a edificação de sua igreja e use cada um de nós para espalhar a maravilhosa mensagem de que só Jesus salva e de que a verdadeira paz, a paz eterna, só existirá quando o príncipe da paz estiver reinando. Uma decisão inabalável. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel 1:8. Esse versículo revela que o que trouxe a bênção sobre Daniel foi sua recusa em se deixar contaminar. A Escritura diz que ele resolveu firmemente, o que significa que ele tomou uma decisão consciente em seu coração. Em seguida, lemos que a reação de Deus à fidelidade de Daniel foi imediata. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, versículo 9. A Bíblia não diz que Daniel caiu nas boas graças do chefe dos eunucos e então decidiu não se deixar corromper. Não, sua decisão de seguir e ser fiel ao Deus de Israel veio primeiro. Esse poderoso princípio bíblico deveria penetrar profundamente o nosso coração. Nossas prioridades precisam estar em ordem. O Senhor nos guia continuamente quando o seguimos em sinceridade de coração. Não nos deixamos levar pelas circunstâncias quando estamos seguindo o Senhor. Neste caso, podemos exclamar com alegria e confiança como fez Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Muito amado. Daniel amava a Deus acima de tudo. Por isso não devemos nos surpreender de ler 3 vezes que Deus o amava, porque és muito amado. Daniel 9:23. Homem muito amado. Daniel 10:11. Homem muito amado. Daniel 10:19. Daniel, judeu cativo na terra de Babilônia, é uma imagem daquele que estava por vir, o maior judeu de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia traz as palavras de testemunho do Pai, ouvidas na terra. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Hebreus 10:7 explica o motivo da alegria do Pai. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa é a expressão da perfeita comunhão, da unidade total, da absoluta e jubilosa obediência à vontade de Deus. A salvação e o futuro que nos aguardam. Esse amor eterno e divino foi estendido a todo o mundo através do Filho. Por isso está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A simples fé em Jesus Cristo e na obra por ele realizada na cruz do Calvário faz com que o pecador tenha acesso à fonte de imensurável graça. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a sua justificação, então você tem a garantia da vida eterna. Mas não é só isso, Jesus não só morreu, pagando integralmente o preço pela expiação dos nossos pecados e ascendendo aos céus, ele também prometeu que voltaria. Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O feriado que tradicionalmente chamamos de Páscoa é, na verdade, uma celebração da vitória sobre o pecado, a morte e a condenação. Nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A morte foi tragada na vitória e não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Mas ainda tem mais. Agora podemos aguardar o futuro com grande expectativa e alegria pela volta do nosso Redentor, Jesus, o Filho de Deus. Ao escrever à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo mencionou uma condição necessária para participar do arrebatamento. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:14. A conclusão da edificação da igreja neste mundo está ligada à conclusão da obra de Cristo na terra, isto é, sua morte e ressurreição. Os versículos 16-18 explicam como será o encerramento da era da igreja. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Daniel resolveu firmemente não pecar contra Deus. Que nós possamos tomar esta decisão novamente, ou pela primeira vez, se não a fizemos ainda. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. A sabedoria de Deus. A sabedoria é fruto do temor de Deus. Não é uma questão de cultura ou inteligência. Sabedoria não se adquire estudando nas melhores universidades do mundo. A sabedoria de que a Bíblia fala é o conhecimento que Deus dá ao homem. Uma das verdades mais fundamentais que precisamos saber é que nossos dias estão contados. Só estamos na Terra durante um breve período de tempo. Quando nossos dias terminarem, entraremos na eternidade que é infinita. Moisés, que conhecia bem o modo como Deus age, explicou: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Lutero fez uma tradução mais direta: ensina-nos a nos lembrar de que somos mortais para que alcancemos sabedoria. Davi, outro grande homem da Bíblia, escreveu: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Salmos 39, 4. E concluiu com estas palavras: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Versículo 5. Hoje em dia, muitos diriam que esse homem tinha baixa autoestima e recomendariam que ele fizesse algumas sessões de psicoterapia para aprender a se valorizar. Mas isso é exatamente o oposto da sabedoria, pois ela faz com que seu possuidor reconheça sua pequenez diante do Deus vivo. Além disso, a palavra também diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Somente os que tiveram um encontro com Deus reconhecem sua própria condição decaída e passam a temer o Senhor. Estes entraram pelo caminho do princípio da sabedoria. Salomão, o mais sábio de todos os reis do mundo, confirmou essa verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. A bendita decisão de Daniel. Embora não haja registro de qualquer oposição de Daniel ao seu novo nome, a Bíblia revela que, como judeu, ele queria continuar com seu comportamento kosher, ritualmente puro. Em outras palavras, kosher, ritualmente puro. Em outras palavras, ele não queria comer nem beber o mesmo que os outros. Mas isso causou um problema, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei? Daniel 1:10. Obviamente, a dieta estipulada pelo rei tinha o objetivo de melhorar a aparência dos candidatos. Mas Daniel respondeu: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Versículos 12 a 15. Preparado para o serviço. A esta altura, já deve estar ficando claro porque Deus usou Daniel para transmitir uma quantidade tão extraordinária de informações sobre acontecimentos que abrange até mesmo os nossos dias e a própria eternidade. Ele era fiel em todos os detalhes. Quem quiser entender escatologia terá que estudar o livro de Daniel. Já falamos sobre o versículo 8, que diz que Daniel decidiu não se contaminar. Ele estava disposto a servir ao rei e ao país para onde tinha sido deportado, para sua prioridade era servir ao Deus de Israel. Mas sua prioridade era servir ao Deus de Israel. A Escritura não diz nada sobre o que seus 3 amigos tinham decidido, mas obviamente todos eram unânimes. Daniel pôde liderar seus amigos porque era completamente submisso a Deus. Depois disso, lemos em Daniel 1,17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Esses 4 jovens eram cheios da sabedoria de Deus. Eles tinham profundo entendimento, agudeza de espírito e conheciam a ciência como ninguém. A prova. 3 anos mais tarde chegou a hora do teste.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel 1, 19 a 20. Este é o segredo para uma vida vitoriosa na terra que é alcançada por graça, através da dedicação integral ao Senhor. Jesus expressou esse princípio com estas palavras: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Que o Senhor lhe dê esse desejo profundo de agradá-lo, decidindo-se a segui-lo em tudo, seja em seus pensamentos, sentimentos ou ações. Nosso Pai Celestial está buscando pessoas capazes de transmitir a realidade e a verdade da eterna Palavra de Deus através de suas ações, suas palavras e sua vida.